Rodrigo? O aumento no número de casos de Covid-19 fez com que a procura por testes também crescesse nos últimos dias. Nesse momento, é importante estar atento aos preços para não ser lesado durante procura pelo teste quando ele é particular. Por isso, Laís, o Procon Recife realizou uma fiscalização nos estabelecimentos privados em 4 bairros, onde foram comparados os valores cobrados pelos principais exames para diagnosticar a Covid-19. Durante a fiscalização, o Procon encontrou a diferença de 100% entre alguns estabelecimentos. E nós vamos conversar agora com o gerente geral do Procon Caruaru, Niverson Moura, para entender como esta fiscalização está funcionando aqui em Caruaru. Niverson, muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao Jornal da Cidade. O Procon está realizando a fiscalização desses exames também, como fez o Procon Recife? Bom dia, Laís, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É importante lembrar que a fiscalização do Procon Caruaru, ela analisa se há algum tipo de aumento injustificado no preço de produtos ou serviços. De fato, existe uma variação enorme entre uma farmácia e outra. Atualmente, nossa fiscalização, ela está fazendo a pesquisa de cesta básica, que a gente faz o lançamento todo mês, e durante as fiscalizações, ela também está levando em consideração e está tomando nota de preços dos testes que estão disponíveis nas farmácias atualmente. Esse levantamento, ele serve basicamente para o consumidor ter um parâmetro e, obviamente, poder escolher melhor e fazer um melhor negócio, fazer uma melhor aquisição e economizar o seu dinheiro ao adquirir algum teste, enfim, em algum estabelecimento comercial. A gente sabe que a corrida pelos testes, enfim, o aumento da procura pelos testes acaba fazendo com que os testes acabem faltando em alguns estabelecimentos e essa reposição acaba não sendo tão proporcional à procura atual. E isso, infelizmente, acaba elevando um pouco o preço desses produtos porque falta insumo, falta teste nas fabricantes, nas distribuidoras, e isso infelizmente de fato acaba encarecendo um pouco o preço, mas obviamente a gente analisa durante as fiscalizações se o estabelecimento está mantendo o mesmo padrão, a mesma porcentagem, digamos assim, no momento atual, e de certo modo não estaria se aproveitando dessa situação de desabastecimento. Caso os consumidores identifiquem um preço abusivo em algum desses estabelecimentos, como é que ele pode fazer para denunciar? É importante a gente esclarecer essa situação, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele não prevê o que seria preço abusivo. Existe uma liberdade inicialmente na economia, onde o estabelecimento ele tem dentro dos seus gastos, dentro das suas despesas, a forma de estabelecer o valor que ele vai cobrar pelo seu produto. E o estabelecimento, e no caso, acaba sofrendo, obviamente, com a concorrência. O consumidor é que vai fazer essa régua de consumo. Se eu tenho um vizinho que está vendendo aquele produto mais barato, obviamente eu vou comprar no vizinho, porque eu vou fazer um melhor negócio. Então, não existe essa expressão preço abusivo, mesmo porque são poucos os produtos que possuem preço tabelado. O que é vedado, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, é o aumento injustificado no preço de produtos ou serviços. Eu posso dar um exemplo bem claro, que aconteceu, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, quando alguns estabelecimentos tinham estoque, tinham produto, isso eu estou falando de uma maneira geral, produtos do gênero alimentício, por exemplo, e aumentaram o preço desse produto mesmo sem ter tido aumento no distribuidor, por exemplo. Eles tinham estoque e não havia justificativa para o aumento no preço daquele produto. Estava havendo, na verdade, uma tentativa de se beneficiar e de lucrar mais com um estado de instabilidade que foi o período da greve dos caminhoneiros. Então, isso seria um aumento injustificado no preço de produto ou serviço. O que é que a gente orienta para o consumidor? Fazer a boa e velha pesquisa. A grande maioria das farmácias hoje em dia,
possui WhatsApp de atendimento, possuem aplicativos, inclusive, onde o consumidor pode pesquisar o preço daquele teste. A gente sabe que existem fabricantes variados, laboratórios variados, e o preço vai mudar de uma farmácia para outra, principalmente relacionado a testes e medicamentos, onde a variação de preço é considerável entre um estabelecimento e outro. E o consumidor, através da pesquisa, perguntando pelo próprio WhatsApp ou pelos aplicativos, sabendo do preço daquele estabelecimento, vai poder escolher onde ele poderá comprar um teste com qualidade boa, obviamente, uma qualidade confiável, obviamente tem que ter todos os testes que comprovem a qualidade daquele produto, e aí o consumidor vai estar adquirindo um produto por um melhor valor. Ô Niverson, a gente sabe, por exemplo, que existem alguns estabelecimentos, no caso de remédios, por exemplo, que dizem assim, se você trouxer o anúncio da concorrência dizendo que é mais barato, a gente cobre a oferta. No caso de testes de Covid-19, que teoricamente é uma coisa bem séria, não dá para estar brincando com isso, de concorrência nem nada. E essa prática pode ser feita também pelos estabelecimentos aqui na cidade? Laís, não há inicialmente nenhuma vedação. Obviamente, como você falou, teste de Covid é uma situação absolutamente séria, e para que um produto seja vendido, inclusive, o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade, inclusive do PROCON, solicitar esclarecimentos por parte do distribuidor, por parte do fabricante, para que ele apresente comprovantes da eficácia daquele produto. Obviamente, todos os testes, todas as qualificadoras que autorizam e que dão segurança ao resultado daquele teste, que obviamente por vezes tem uma margem de 99%, por exemplo, mas todo produto a ser vendido, todo produto a ser ofertado, seja na farmácia ou seja em qualquer outro lugar, deve haver comprovações da eficácia daquele produto. E, obviamente, se o consumidor, por exemplo, tiver alguma denúncia a fazer, ele pode fazer essa denúncia ao PROCON. Se, por exemplo, ele está em que pese é um pouco delicado mesmo, porque a gente precisa ter laudos que comprovem que, por exemplo, aquele produto não apresentou um resultado correto. Caso o consumidor, por exemplo, com todos os sintomas, faça o teste, dê negativo, faça outro teste em algum outro lugar e dê positivo, enfim, isso é uma situação extremamente peculiar, e deve haver, caso seja esse a situação, deve haver investigações para verificar se houve algum erro por parte da fabricação daquele produto, se aquele produto de fato cumpre aquilo que foi ofertado, se aquele produto é um bom produto ou não, né? E se de fato ele cumpre aquilo para o qual ele está sendo vendido. Niverson, antes de encerrar, né, a nossa entrevista aqui, eu queria que você reforçasse os canais de comunicação do PROCON Caruaru com o consumidor. Acho que a gente perdeu a conexão com o Niverson. Perfeito, eu acho que cortou. Estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Eu vou repetir a pergunta. Eu queria que você reforçasse os canais de comunicação, né, do PROCON Caruaru com o consumidor. Como é que ele pode ter acesso ao PROCON aqui de Caruaru? Perfeito. O PROCON Caruaru fica localizado na rua Floriano Peixoto, número 147. O nosso atendimento ele pode ser feito através do WhatsApp, que é o número 98384-5909. Esse WhatsApp ele serve para o consumidor tirar dúvidas, ele serve para o consumidor denunciar o estabelecimento que ele tem algum tipo que ele soube, que ele testemunhou algum tipo de irregularidade. Ele pode pedir através do WhatsApp o passo a passo para registro da demanda na nossa plataforma Caruaru Digital. É importante lembrar que todo o registro de queixa pode ser feito pelo site da Prefeitura de Caruaru.
E aquelas pessoas que desejam atendimento presencial, elas podem agendar também através do WhatsApp. A gente realiza atendimentos aqui no Procon Caruaru por dia e hora marcada, que é para a gente não ter nenhum tipo de aglomeração. E o nosso atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 13 horas. Muito bem, Niverson Moura, obrigado pelos esclarecimentos, aqui as orientações ao nosso público, o público do Jornal da Cidade, né? A gente conversou com o Niverson Moura, gerente-geral do Procon Caruaru. Um bom dia para você, Niverson, e até a próxima. Um bom dia para vocês, um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Cidade. Perfeito. Então tá aí as orientações. Se você quiser rever, daqui a pouquinho vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Mudando de assunto,